capítulo de número 8. Mateus 8, 23 a 27, nos diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Até aí. Todos nós enfrentamos tempestades na vida. Essa passagem fala de uma tempestade que os discípulos no mar da Galileia enfrentaram. Uma grande tempestade, uma tempestade de muita chuva, de muito vento, o mar revolto. E todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida. Inclusive, estava com uma ameaça de tempestade por esses dias, né? De muita chuva. Acabou que para nós aqui não veio. Em alguns lugares veio, né? Inclusive caiu granizo. Para nós só o vento muito forte. Mas nós enfrentamos tempestades, não essas eu me refiro, mas as tempestades da vida, os problemas da vida, as dificuldades na vida. E é isso que essa tempestade aqui vai simbolizar para nós. Os problemas da vida, problemas familiares, enfermidades, dificuldades financeiras, crises emocionais, crises espirituais, crises sentimentais, crises amorosas, crises em diversas áreas da vida. Nesse texto, nós vemos que os discípulos estavam nessa tempestade, mas Jesus estava no barco junto com eles. O detalhe mais marcante é que, enquanto tudo parecia fora de controle, Jesus dormia. E por isso eu dei o nome dessa mensagem de Descansando na Tempestade, que é o que Jesus fez numa tempestade. E as embarcações da época de Jesus, elas eram um barco mais ou menos semelhante a esse aqui que está aqui na imagem, um pouco maior. E esse texto está descrito em Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos e Lucas vão narrar um pouco diferente e completar essa história. E aí vai dizer que Jesus dormia na polpa do navio, do barco, que é uma parte traseira do barco. Quando eu fui a Israel, nós pudemos navegar no Mar da Galileia, num barco que era uma réplica dos barcos da época de Jesus. Então, era um barco um pouco grande, deve ter acho que uns 20 metros mais ou menos. E aí tem a proa, né, que é o começo do barco, e a polpa, que é o final. Então Jesus estava lá na polpa, estava dormindo lá no final. E os discípulos ali apavorados, desesperados, com a tempestade que estava terrível, que estava incomodando, que estava enchendo o barco de água. Eles não sabiam o que fazer, estavam desesperados, apavorados com a tempestade. Mas enquanto eles estavam apavorados, Jesus dormia. Jesus descansava no meio da tempestade. Então nós vamos ver algumas coisas nessa noite, algo que Deus me inspirou, Deus colocou no meu coração para trazer para você.
sobre essas tempestades que a nossa vida nos traz, e como vamos descansar, se o propósito do título é descansar na tempestade. Como que eu vou descansar numa tempestade? Eu estou na rua, caiu uma maior temporal, está chovendo, e como que eu vou descansar? Todo molhado, com frio. Como que eu descanso num momento difícil da vida? Então nós vamos ver algumas coisas para falar aos irmãos, para falar à igreja, daquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Deus quer falar com você nessa noite, e Ele está dizendo para você descansar na tempestade. Amém? Primeira coisa está no versículo 23. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Na hora da tempestade, confie no comandante. O comandante é aquele que conduz o navio, conduz a embarcação. É como se fosse o piloto do carro, né? Ele é o comandante. Nós estamos em uma embarcação onde o comandante é Jesus. Amém. Nós estamos num barco, nós estamos num navio, nós estamos numa embarcação onde Jesus é o comandante dessa embarcação. Os discípulos estavam onde Jesus os havia conduzido. Que a palavra diz que Jesus foi até o barco e eles foram junto com ele. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Seguiram os passos do mestre, seguiram os passos do comandante, seguiram os passos de Jesus. Então eles estavam exatamente onde Jesus havia os conduzido. Um discípulo de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus, amém? Amém. Você é um discípulo de Jesus, amém? Amém? Um discípulo de Jesus é um seguidor de Jesus, é quem segue Ele. E um discípulo de Jesus não se preocupa para onde Cristo está lhe levando, apenas confia nele. Um discípulo segue o seu mestre, sem se preocupar para onde está indo, porque sabe, se o mestre está levando, se o mestre está conduzindo, é bênção, é vitória, é tranquilo, porque é o mestre que está conduzindo, é o comandante que está guiando, é o líder que está chamando, é Jesus que está conduzindo os seus discípulos. Então o discípulo não se preocupa com isso. Se Jesus disse vai lá, eu vou lá. Jesus diz vem cá, eu venho. Se Jesus diz fica, eu fico. Jesus diz vai, eu vou. Jesus diz sobe a montanha comigo, eu subo. Se ele diz desce, eu desço. Porque eu estou seguindo o meu mestre, eu estou seguindo o comandante, eu estou seguindo alguém que eu sou um seguidor. Como tem hoje nas redes sociais, né, os seguidores que seguem influenciadores, e muitas vezes existe ali seguidores que estão ali só para curtir, só para visualizar. Mas tem o seguidor que segue os influenciadores, que aonde o influenciador for, ele vai. Aonde o músico que eu sou fã for, eu vou. Não importa onde eu vou seguir. Tem pessoas aí no Brasil que seguem cantores, bandas, pelo Brasil todo. Gasta fortunas para estar seguindo aquele cantor que ama. Mas segue, cegamente, está sempre junto. E às vezes a pessoa tem dificuldade de seguir Jesus. Tem dificuldade de seguir uma ordem de Jesus. Porque tem medo, porque tem receio, porque na verdade não é uma pessoa que confia no comandante. Se Jesus está com você, se Jesus está com você, você está exatamente onde deveria estar. Amém. Porque
porque foi Jesus que te conduziu para esse lugar que você está. Se você é um seguidor dele, se você está com ele, se ele está com você, fica tranquilo. Fica tranquila. Aonde você se encontra, foi Jesus que colocou você lá. Um seguidor de Cristo apenas o segue, sem perguntar. Apenas segue. Sem questionar, apenas segue. E eu não estou falando de seguir um homem, não estou falando de seguir uma instituição, eu não estou falando de seguir alguém que está levando para um mau caminho, eu não estou falando de seguir um influenciador da internet, eu estou falando de seguir Jesus. Então, se eu sigo Jesus, um seguidor de Jesus, segue ele cegamente. Sem questionar, sem perguntar, porque Jesus está dizendo, porque Jesus está levando, porque Jesus está conduzindo. Entenda algo que é fundamental. E isso é muito importante. Estar com Cristo não significa ausência de dificuldade. Estar com Cristo não significa ausência de tempestade. Estar com Cristo não significa que não existirão mais problemas na sua vida. Seus problemas acabaram só nas instituições Tabajara. Com Cristo não. Você vai ter problemas. Mas quem anda com Jesus pode enfrentar tempestades, mas nunca enfrenta elas sozinho. Porque está com Jesus. O descanso começa quando entendemos que Cristo está conosco. Quando entendemos que Ele é o comandante e Ele está com você, independente das circunstâncias. Isso é descansar em Cristo. Eu vou repetir para você entender que descansar em Cristo é você ter a certeza que Ele está com você, independente da circunstância. Independente do alto ou do baixo, independente de onde você está, no vale ou na montanha. Independente de onde você está, na fartura ou na pobreza, na fartura ou na dificuldade, na alegria ou na tristeza, independente, você tem uma certeza: Jesus está contigo. O verdadeiro descanso não depende da ausência de tempestades, mas da presença de Cristo. Isso é descansar. Não é que não vai ter mais tempestade, não é que não vai ter mais problema, não é que não vai ter mais dificuldade, não é que não vai ter mais escassez. O descansar não é agora eu vou curtir a praia, agora eu vou deitar numa rede na frente do mar, coisa boa, tomando uma água de coco para quem gosta, ou um chimarrão, que maravilha, e eu não tenho mais problemas, agora eu estou descansando. Não, não é isso. É no meio da tempestade, a água caindo, as ondas balançando o barco, o vento forte, mas eu estou descansando porque Jesus está comigo. Essa é a grande diferença. Segundo, versículo 24. Diz assim: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Segunda coisa importante para você entender, que a tempestade vem de repente. De repente. Quando menos espera. Está tudo bem, quando vê, fecha o tempo. E vem água. Me lembro uma vez, eu era criança, eu acho,
adolescente, eu não lembro. A Amanda está aí? Está lá. A gente foi com o pai passar um dia na praia do... Como é que chama ali? Perto de Tapes ali? Como é que era ali? Não. O Gabi aqui. Como é que é ali, Gabi? Barra do Ribeiro. Fomos lá. O pai tinha um opalão. Enchemos o opalão de coisa. A nossa família, pai, a mãe, a Mana, eu, a Alessandra, que é a mais nova. Enchemos o carro para encher o porta-mala, né, com isopor. Não existia cooler, né? Isopor e tal. Mó farofada, aquela coisa bem mandiada. E saímos de manhã cedo para ir para Barra do Ribeiro, e que maravilha, que legal, e aquele tempo maravilhoso, aquele sol. Chegamos lá, tiramos tudo do carro, fomos para a beira da praia. Uau, que legal, está ali se acomodando na praia. O tempo fechou. Mas fechou assim, ó, valendo, de uma hora para outra. E caiu uma água, mas pensa em chuva. Acabou o nosso passeio. Acabou. Botamos tudo no carro, voltamos para casa. Acabou. Porque a tempestade vem de repente. Hoje nós temos aí o pessoal que, olha, vai ter, tal, que muitas vezes erram, a maioria das vezes, né? Mas a tempestade vem de repente, quando a gente menos espera. A tempestade acontece. Como os discípulos estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, e de repente vem uma tempestade. A palavra diz, de repente. 2 pontos para falar nesse versículo. Primeiro, sobre a tempestade. As tempestades da vida acontecem de forma repentina. Quanto menos você espera, vem a bomba. Quanto menos você planeja, você está muito bem, está bem feliz. Quando menos se espera, vem o vendaval. As tempestades da vida chegam sem avisar. Chegam e muitas vezes levam tudo que vê pela frente. Está na maior paz, está tudo bem, está tranquilo, recebe um telefonema. Recebe um WhatsApp. Está tudo bem, quando recebe a notícia. De repente vem um desconto no seu salário que você nem imaginava. Você não recebe nada. E agora, o que é? Não sei, não tem o que fazer. Agora, o que eu faço? Como semana passada em Canoas, que estava tudo bem, quando veio um... Blum, pegou ali os bairros, né? Bairro Fátima, Rio Branco. E tirou. Derrubou casa, levou telhado. Do nada. E assim as tempestades chegam até nós. E ela vem sem avisar. E quando isso acontece, geralmente nos tira do prumo, geralmente nos deixa mal, geralmente isso nos desespera. Nem pensamos direito, simplesmente ficamos sem saber o que fazer. Porque de repente vem algo que muda tudo, de uma hora para outra. Existem tempestades na vida que vamos estar rodeados de pessoas, mas nessa hora não aparece ninguém para ajudar. Porque, presta atenção, a palavra diz, aí lá em Marcos, quando Marcos está narrando esse fato, Marcos 4,36 diz, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Ou seja, não era só o barco de Jesus que estava na tempestade. Tinha o barco que estava Jesus e tinha mais barcos junto na tempestade. Juntos ali no mar da Galileia. Mas eles não puderam fazer nada. Geralmente na hora boa, na hora do milagre, na hora que vai tudo bem com você, nessa hora você vai ter muitos amigos. Na hora que você está com dinheiro, com a mascada no bolso, na hora que você recebeu o 13º, recebeu as férias, ou que você recebeu uma bolada, uma herança, uma indenização, nessa hora vai estar cheio de gente para comer o churrasco.
Nessa hora vai estar cheio de gente na tua volta. Nessa hora as pessoas, facinho, elas vêm com você. Aí nessa hora que a gente está, né, cheio de dinheiro, todo abençoado, todo feliz, a gente também abre a mão, né, e eu pago para ti também, vamos lá que eu vou contigo, vem junto, a gente faz de tudo. Mas quando a tempestade chega, todos nos deixam. Não encontra um para acompanhar. Tu tá ali, o barco tá afundando, tu tá já batendo as mãos, que já caiu na água, desesperado, pedindo socorro, e não aparece um para estender a mão. Aí tu ganhou a indenização, acabou a indenização, e agora tu precisa de ajuda. Tu diz, olha, tu pode me ajudar? Porque aquela vez, né, que tu precisou, tu nem fala, né, mas sabe aquela vez, eu te dei um presente, eu te ajudei, eu te levei junto comigo, eu paguei para ti. Aquela vez lá, daí quando tem dinheiro, todo mundo chega, né? Me empresta aí, me consegue aqui, preciso fazer tal coisa. Tu tá ali, bem faceiro, bem feliz. E vai, ajuda, empresta e levanta a pessoa. Aí quando é você que cai, quando é você que enfrenta a tempestade, a mesma pessoa que você ajudou, ela vira as costas. Ela não te ajuda. Como foi no caso desses barcos que foram juntos. Eles também estavam na tempestade. E talvez por isso foram impedidos também de fazer alguma coisa. Porque também às vezes nós estamos no meio de uma tempestade, e tu vai pedir ajuda para alguém, mas a pessoa também está na tempestade. Às vezes está pior que tu. Às vezes já está desesperado, porque o barco dela até já furou. Então às vezes a pessoa também não vai conseguir te ajudar. Não vai ter como te ajudar. Não vai como estender a mão, como jogar uma corda, uma boia. As pessoas também estão cheias de tempestades na sua vida. Então aprende uma coisa. Aprende uma coisa, crente de Deus. Aprende uma coisa, mulher de Deus. Aprende uma coisa, homem de Deus. Não conte com as pessoas. Conte com Deus. Conte com Jesus. Não procure ajuda com quem não vai resolver os seus problemas. Quem vai resolver os seus problemas é o Senhor. Ele é o único que vai mudar a tua história. O cristianismo é a única religião que promete para você mudança de vida. Realmente. Literalmente. E não é mudança de circunstâncias, é diferente. Não é mudança de classe social. Não é mudança de pobre para rico. Não é essa mudança. Essa mudança o cristianismo não te promete. O cristianismo te promete é a tua mudança. É a minha mudança. É a mudança do teu caráter. É a mudança do teu pensamento. É a mudança do teu coração. É o único que te promete isso. E que você realmente pode estar junto com Jesus e ter a certeza de que você vai mudar. Porque você vai ser mudado por Jesus. Por Cristo. Então não conte com as pessoas. Não acredite que as pessoas vão vir te abraçar, te amar. Pelo contrário, o cristão é perseguido, o cristão é escorraçado, o cristão, ele passa por dificuldade, porque as pessoas abandonam o cristão. Mas Jesus não vai te abandonar. Jesus nunca nos abandona, nunca nos deixa. Mesmo que pareça, Ele não nos deixa. Esteja pronto para as tempestades da vida. Elas vêm de forma repentina. Segundo ponto desse texto, desse versículo, diz que Jesus dormia.
Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus descansava. O sono de Jesus revela sua confiança absoluta no Deus Pai. O medo faz enxergar o tamanho da tempestade. A fé faz enxergar o tamanho de Cristo. O tamanho que Cristo tem perante as tempestades. Se você tiver o olhar humano, se você ficar no olhar humano, se você ficar no seu pensamento, se você ficar agarrado com os seus problemas, você só vai enxergar o problema. Você não vai enxergar a saída, você não vai enxergar a solução. Você vai dizer, não dá mais, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Se você ficar com o seu olhar humano, você vai olhar para as circunstâncias e vai dizer, e agora? O que eu faço? Para mim acabou. Porque quando nós estamos dentro do problema, nós não conseguimos enxergar mais nada se eu estiver olhando para o problema. Eu só vejo o problema crescer, aumentar, cada dia que passa piora. Porque você está olhando para o problema. Você está olhando para a circunstância. Você está olhando para a tempestade, para os raios, para a onda, para a chuva, para a água no barco. E você está dizendo, esse barco vai afundar, esse barco vai afundar, esse barco vai afundar. Como os discípulos ficaram desesperados. E Jesus dormia. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, encontramos paz. Encontramos paz antes da solução chegar. Por quê? Porque eu estou confiando em Jesus. Jesus nos ensina algo muito precioso nesse fato registrado na Bíblia. Na hora da tempestade, descanse no Senhor. O Salmo 127 vai nos dizer que Deus dá aos seus enquanto dorme. Jesus está dormindo. O salmista está dizendo que, traduzindo isso, que tu não precisa te preocupar. Porque as coisas vão acontecer quando tu dorme. Não, mas quando eu durmo, eu não trabalho. Pois é, mas aí Deus trabalha por você. Deus está fazendo por você. Sabe aquele segredo da musculação? Que o músculo não cresce quando eu faço o exercício. O músculo cresce quando eu descanso. A massa do pão, ela não cresce quando eu estou amassando ela. Ela cresce quando ela está descansando. Mas antes dela descansar, ela apanhou. Ela tomou-lhe pancada. Depois que ela tomou pancada, toda arrebentada, toda torta, tu vai lá, ajeita, e uma massinha assim fica... Quando descansa. Por isso Jesus descansava. Não adianta se desesperar. Não adianta perder o sono. Fica tranquilo, fica tranquila. O mais importante é descansar no Senhor. Descansar no Senhor é o mesmo que confiar nele. Sabe o que é confiar nele? É você não estar vendo. É você não estar nem acreditando que possa acontecer. É você olhar e dizer, mas não tem como, mas como eu vou fazer isso? Mas você sabe quem está com você, você sabe quem está indo com você, você sabe quem colocou você nessa posição, quem chamou você para esse lugar. Quando você sabe quem está com você, quando você conhece Jesus, quando você sabe quem está junto com você nesse lugar, você confia. Amém. Confiar é você olhar e dizer, não sei o que fazer, não tem solução. Para mim, acabou. Pois é nessa hora que você tem que sair da frente e deixar que Jesus vá. E deixar que Jesus faça.
E deixar que Jesus mude a circunstância, mude o lugar, mude a tempestade. Deixar que Jesus mude você. O barco estava cheio, mas Jesus dormia. Vou dar um conselho para você. Vai dormir. Vai dormir. Às vezes nós temos preconceito, né? Dormir é perder tempo. Não, realmente. Parece que é, mas não é. Porque se não precisasse dormir, nosso organismo não sentiria sono. Mas nós temos sono. Por quê? Porque precisa dormir. E quando nós não dormimos bem, desencadeia um monte de problema. Mas nós precisamos dormir. Então vai dormir. Pega o teu travesseiro. Lucas fala que Jesus deitou num travesseiro. Tinha um travesseiro no barco. Pensa nesse travesseiro de Jesus, que maravilha. A tempestade pegando e ele... Travesseirinho bom esse. Vai dormir. Uma vez o missionário Aires Teixeira conta uma história assim, né, que ele estava precisando de um valor para ir para Guatemala, se não me engano. Não lembro certo qual era o país que ele tinha que ir. E ele precisando, e aí não tinha, faltava um valor lá. E meu Deus, o que eu faço? Agora não tem. E a viagem, eu acho que era tipo assim, 2 dias depois. E agora o que eu vou fazer? Ele lembrou desse versículo. Sabe uma coisa? A palavra diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Eu vou dormir. Eu não vou ficar preocupado com isso. Eu estou indo fazer a obra de Deus, a missão para Deus. Então Deus vai dar um jeito. Eu vou dormir. E foi dormir. Acordou, o telefone tocando. O telefone tocou, ele pegou, olhou, uma irmã ligando para ele. Missionário, o senhor está bem? Deus falou comigo aqui, me dá a sua conta, que eu estou lhe depositando tantos R$1.000. E ele deu glória a Deus. Ele falou que ele precisava para a viagem. Porque isso é confiar em Deus. Isso é acreditar que Deus dá os seus enquanto dorme. Isso não quer dizer, peraí também, que agora eu vou virar um dorminhoco, né? Não vou fazer mais nada, não vou nem trabalhar mais, então eu vou dormir, porque olha, quanto mais eu durmo, mais eu ganho com Deus. Não é bolsa de valores, né? Que eu aplico e espero vir. Não, eu tenho que ir trabalhar. Mas isso é confiança em Deus. É confiar. Tem gente enlouquecendo, porque quer abraçar o mundo. Que quer fazer tudo, corre para cá, corre para lá, não faz nada direito. Sabe a pessoa que quer fazer e tal, e vai, e está arrumando a casa, não sei o que, daí quando ele já quebra um prato, já quebra não sei o que, já derrama não sei o que. Porque quer fazer tudo, mas você quer abraçar o mundo e não consegue, está desesperada, enlouquecendo. Os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas estão cada vez mais cheios, com as pessoas com excesso de amanhã. Mas e amanhã? Mas e depois? E mês que vem? E a prestação? E a conta? E o carro? E a casa? E o trabalho? E se não aconteceu? E se não existe? E se não tem esse? Não tem, o amanhã ainda não chegou. Aquele ditado que é verdade. O amanhã pertence a Deus. Então descansa. Não queira abraçar o mundo. Não faça além das suas capacidades e não esgote suas capacidades. A tempestade foi repentina. Não tem o que fazer, a não ser aguardar a tempestade acabar, passar, não tem o que fazer. Veio a tempestade, agora não tem o que fazer. Espera. O negócio é descansar. O negócio é confiar. Versículo 26 e 27 vai dizer, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança.
Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar obedecem? Na hora da tempestade, é preciso saber quem é esse. Jesus confronta primeiro a falta de fé e depois acalma o mar. Muitas vezes Deus deseja acalmar o nosso coração antes de acalmar as circunstâncias. Muitas vezes Deus deseja acalmar o seu coração, o seu pensamento, esse turbilhão, essa tempestade dentro de você. E quando Ele acalma a tempestade dentro de você, você percebe que a tempestade lá fora não era tão grave, não era tão séria, não era isso tudo. Sabe quando você ouve um barulho no telhado e parece que quebrou as telhas, e você não sabe o que é, mas você vai ver uma bola que o vizinho tocou e caiu e bateu e parecia que, meu Deus, quebrou tudo, não foi nada. E você está desesperado porque jogaram algo no telhado. Então Deus deseja acalmar o seu coração, a sua tempestade, para depois acalmar a tempestade lá fora, depois acalmar o turbilhão lá fora. A fé produz descanso, porque confia na sabedoria de Deus. Descansar é confiar que Deus continua no controle, que Deus continua sendo Deus. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, descanso revela quem Jesus é. Amém. A tempestade levou os discípulos a conhecerem Jesus de forma mais profunda. A crise pode se tornar oportunidade para fortalecer nossa fé. É na crise que nós vamos ter fé. Não é no bem bom, não é na fartura, não é na mesa farta, é na crise, é no problema, na dificuldade. É ali que vamos ter fé. É na dificuldade que você vai se colocar de joelho. É na dificuldade que você vai clamar. É na dificuldade que você vai ler a Bíblia. É ali que Deus vai nos ensinando. O Deus que governa os ventos também governa a nossa vida. Amém. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais descansamos nele. E isso tudo aconteceu na travessia do Mar da Galileia. Jesus estava ensinando confiança e mandando eles ficarem firmes na hora da tempestade, porque uma hora ela ia terminar, uma hora ela ia acabar. Jesus está lá descansando e eles estão lá desesperados, mas Jesus está ali dizendo: calma, fica firme aí, confia em mim, eu estou aqui. Quando ele diz homens de pequena fé, ele está dizendo: vocês não sabem quem está com vocês no barco? Que fé é essa? Vocês não têm fé, você não sabe quem está com vocês aqui. Você não sabe quem eu sou. Está caindo a tempestade, está chovendo, está alagando, mas vocês estão desesperados por quê? Que fé é essa? Vocês não sabem quem está junto com vocês. Você não sabe quem está junto com você, irmão. Você não sabe quem está junto com você no barco, no seu barco, na sua embarcação, na sua tempestade. Quem está no barco com vocês é o Deus que controla a natureza, que tem poder sobre todas as coisas. Abraham Kuyper dizia: não há um canto sequer nesse mundo que não pertença a Jesus. Não há nada que foge do controle de Jesus. Fique firme na tempestade, porque Deus está com você. Jesus está dizendo para nós nessa noite, Jesus está dizendo para você nessa noite, para mim, para você nessa noite: aconteça o que acontecer, fique firme, continue. Você precisa chegar do outro lado. Eles estavam numa missão de chegar do outro lado do mar. Você também precisa atravessar. Você também precisa entrar nesse barco e chegar do outro lado. Tem algo esperando você do outro lado. Então fique firme. Está difícil, fique firme. Nesse mês não deu para fazer o churrasco que você queria, fica firme comendo arroz e feijão, mas fica firme. Não deu para fazer a unha, fica firme, fica sem fazer a unha. Não deu para fazer o cabelo, fica firme, fica sem fazer o cabelo.
O dinheiro não deu, fica firme mesmo sem dinheiro. Está triste, continue firme. Está alegre, continua firme. Está doendo, continua. Está com problema, continua. A tempestade chegou, continua. Você está entendendo, amém? Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode esmorecer, você não pode pular do barco. Porque pular do barco é cair na tempestade, é piorar a situação. Não pule do barco, não saia fora do barco. Você tem que ficar no barco, a tempestade está acontecendo, o barco está enchendo, mas você continua no barco, que foi aonde Deus colocou você. Você precisa ficar firme. Jesus está dizendo para você: continue, não desista, não pare, não esmoreça. Você talvez não está vendo a saída. Fique firme, Jesus está nesse barco. Alegorizando essa história, o barco é a igreja, o mar é o mundo, as tempestades, os problemas. Fique no barco, fique no barco, se permaneça no barco. Jesus está dentro dele, está dentro desse barco. Não saia do barco. Pedro saiu do barco, mas não estou falando de Pedro hoje. Isso é uma outra história, uma outra situação. A gente fala no outro dia. Nessa situação, a tempestade está acontecendo, Jesus está no barco. Fique aonde Jesus está. Hoje a mensagem para você: não desistir. Estou falando para você que quer desistir. A mensagem é não desistir. A mensagem de hoje é confiança. A mensagem de hoje é confia no Senhor. Talvez alguém vai ouvir essa mensagem. A mensagem para quem está ouvindo é: continua, confia, não desiste. O mar virá contra você, a tempestade virá contra você, contra o barco. Mas nós, a igreja do Senhor, precisamos ficar firmes, porque nós somos o barco do Senhor, aonde as pessoas vão procurar abrigo na hora da tempestade. Foi num barco que Noé salvou a terra, que salvou as gerações, que salvou a vida. Nós precisamos do barco, precisamos não sair do barco, não desistir, não botar o pé para fora. Precisamos confiar. Mas eu estou no barco e está difícil, confia. Eu estou no barco, mas os problemas parece que aumentam, confia. Mas eu estou no barco e parece que a chuva está piorando, confia, porque Jesus está dormindo no barco. Jesus está com o olho assim, um fechado e um aberto. Eu estou vendo tudo acontecendo. Jesus está dizendo: fica tranquilo, eu estou aqui junto com vocês. Você não sabe quem eu sou? Você não está vendo que eu estou junto com vocês? Esse barco não vai afundar. Ou você acha que o Filho de Deus vai morrer afogado? Ou você acha que o barco vai virar com o Filho de Deus dentro? Não, ele tinha que ir para uma cruz, não para o fundo do mar. Ele tinha um propósito de levar esses discípulos para o outro lado. Por que isso aconteceu? Porque quando eles atravessassem, quando eles fizessem a travessia, que chegassem do outro lado, eles iam libertar o endemoniado. Eles iam se encontrar com um gadareno. Eles precisam estar preparados para enfrentar os demônios do outro lado. Eles precisam estar preparados, passar pela tempestade, porque do outro lado eles iam ver pães sendo multiplicados.
Eles precisam estar preparados, enfrentar a tempestade junto com Jesus. Porque além de libertar um endemoniado, além de ver pães sendo multiplicados, eles iam participar da salvação de uma multidão. Multidões seriam salvas através desses discípulos que estavam num barco afundando. Mas o barco não afundou. E eles viram um demônio sair de um homem. Eles viram Jesus pegar pães e não entender. Apenas 5 pães. Como assim? Apenas 5 pães alimentou 5.000 homens. E viram aquela multidão de Decápolis ser salva. Mas primeiro eles precisavam passar pela tempestade. A sua dor de hoje, para você que está doendo, para você que está sofrendo, para você que está passando por uma tempestade, para você que está enfrentando problemas, você está num barco com a tempestade, porque essa dor de hoje será o bálsamo na vida de outros lá na frente. O seu amargo de hoje será o doce para alguém. A sua crise de hoje vai ser a libertação de alguém. O seu problema de hoje vai ser a solução de alguém. Está passando por tempestade, irmão? Está passando por tempestade, irmã? Deus está te preparando para algo maior no seu reino. Deus está te preparando para algo maior na vida de alguém. Está difícil? É só o começo. Pode ficar pior. Para quê? Mas pior não, pelo amor de Deus. Sim. Porque depois que passar, sabe quando tu está com dor e tu toma um remédio e ai, coisa boa, passou a dor. Isso vai acontecer com você quando a tempestade passar. Você vai dizer, que bom que passou. E aí você vai encontrar do outro lado alguém desesperado. E você vai dizer, fica tranquilo. Eu sei o que tu está passando. Eu também passei. Fica tranquilo que vai passar. Você vai encontrar alguém do outro lado com uma dificuldade financeira e você acabou de passar por um problemaço financeiramente. Você vai dizer, confia. Como confia? Confia. Eu não sei nem como te dizer, mas eu te digo, confia. Porque eu já passei por isso. E hoje eu não estou mais nessa situação. Porque eu entendi que Jesus estava comigo no barco. Você vai ter problema no seu casamento. E lá na frente você vai encontrar um casal desesperado, apavorado. E você vai dizer, confia. Calma. Vai passar. Vai ficar tudo bem. Quero dizer algo para você. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ana, vai ficar tudo bem. Regina, vai ficar tudo bem. Nara, vai ficar tudo bem. Confia. Tereza, vai ficar tudo bem. Eduardo, Mirielle, vai ficar tudo bem. Só confia. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. É, Dani? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ana, calma. Vai ficar tudo bem. Fica firme.
essa duplinha querida aqui. Vai ficar tudo bem. Só confia. Deus está tratando vocês. Está tratando o coração, a vida e a mente. Porque vai ficar tudo bem. A tempestade vai passar. A água não vai mais encher o barco. Vai ficar tudo bem. Vamos ficar de pé?